Brasil é o maior paraíso fiscal possível do planeta Terra. Então, se eu cobrar meio ponto percentual a 1,5% nos patrimônios acima de 20 milhões, eu arrecado mais 40 bilhões por ano. Se eu reintroduzir o que eu já cobrei, o imposto de renda progressivo sobre lucros e dividendos empresariais, fazendo as adaptações necessárias para não haver bitributação e tal, estou só falando que eu estudo tecnicamente os assuntos. E eles não debatem comigo. Não debatem comigo. Fica só no adjetivo e tal. E nem o PT, porque o PT teve 4 eleições e não fez. Não fez nada disso. Nós estamos falando disso, porque não fizeram. Dizendo de esquerda, com bandeira vermelha, com retórica de esquerda, com conversa fiada de esquerda, aliciando toda a estrutura da sociedade civil brasileira que rompe a tarefa de expressar o querer da sociedade para pressionar o poderoso, seja quem for, e o PT apodrece isso fazendo o quê? Isso é minha opinião, né? Ninguém precisa concordar comigo. Pega e transforma a sociedade civil, coopta, suborna e faz com que as instituições da sociedade civil agora sejam um mecanismo de propaganda do poderoso do dia para a base social. Resultado, estão desmontando o Estado brasileiro, ninguém vê quebrar uma vitrine. Colômbia foi para a rua, Chile foi para a rua, aqui no Brasil não acontece absolutamente nada. Ainda ontem, vocês sabem o que fizeram? A gente distraído aí com as canalices do Bolsonaro, eles passaram uma medida provisória que introduz a escravidão entre vocês, jovens. Entre vocês, jovens, uma medida provisória que permite agora que os capitalistas contratem jovens sem obedecer nem sequer o salário mínimo. Nem FGTS, nem 13º salário, nem contar tempo para aposentadoria. É um desmonte em cima do outro. Tá, Ciro, em relação à reforma administrativa, o governo afirmou várias vezes que funcionário público é parasita. O que você pensa disso? O que você tem a dizer sobre isso? De fato, um capitão, não é, que nunca deu um dia de serviço fora pintar meio fio. Ele diz que o funcionário público tem que se equiparar aos da iniciativa privada, né? E que é um parasita. O Bolsonaro é um parasita. O Bolsonaro nunca deu dia de serviço à pátria brasileira e tem 3 salários. 3. Ele é aposentado como capitão, que quis explodir bomba dentro dos quartéis do Exército. Entre a eleição e a posse, meu irmão de Araçatuba e do Brasil que está me ouvindo, entre a eleição dele agora de presidente em 2018 e a posse, ele por trás dos panos foi lá e requereu a aposentadoria de deputado e recebe o salário de presidente. Olha o que eu estou dizendo ao povo brasileiro. Este é o verdadeiro parasita. Assim como os militares que o cercam. Sabe esse general Heleno, cheio da moral, esse general Ramos, cheio da moral, esse Pazuello, esse grande assassino da população brasileira, ladrão da vacina, esses cidadãos receberam R$100 mil mês passado. Eu fico acompanhando isso. Então isso é tudo parasita mesmo. Quando a gente vê gastando dinheiro com picanha, com cerveja, não deixando o civil entrar num leito de hospital militar que fica reservado para si o filho, quando a gente fica sabendo de pensões para filha de militar, que casou, mas não passou o papel para poder continuar mamando nas tetas do governo, 400 delas são empresárias ricas, eu tenho todos os documentos, isto é muito parasitismo mesmo. Mas veja, vamos voltar aqui, o Brasil precisa ou não precisa de uma reforma administrativa? Eu acho que precisa. Por quê? Porque o serviço público brasileiro é muito ineficiente à luz do que o nosso povo merece e tem direito. Qualquer brasileiro que for num posto de saúde sabe o que eu estou falando. Qualquer brasileiro que é maltratado nas delegacias de polícia, que é tratado arbitrariamente, os jovens que têm mais medo da polícia do que dos bandidos, sabe do que eu estou falando. Mas o que o Bolsonaro está propondo é o oposto do que nós precisamos fazer. E qual é a sua proposta, Ciro? A minha proposta é profissionalizar a administração pública, acabar com esse negócio de cargo comissionado, cartão corporativo, carrão preto, né? Chega o Fernando Henrique, leva 6 mil apaniguados dele, aí entra o Lula, tira os 6 mil apaniguados do Lula, e entra 6 mil apaniguados do Lula, tira do Fernando Henrique, entra o Bolsonaro. Minha querida Alessandra, 3.800 militares da ativa estão dobrando salário hoje no governo Bolsonaro, ocupando cargos políticos. Contra a lei. Mas tem 7 mil militares dobrando salário, militares da reserva. Tudo isso é mamata, tudo isso é privilégio que um governo como eu acaba. Como é que vai ser? O governo que entrar vai entrar só com a cúpula da administração. A administração do pescoço para baixo vai ser toda profissionalizada. Concurso público? Vai ter Como? Por concurso público somente, sem comissionados? Seleção interna. Para entrar no serviço público, concurso, e para ascender a chefia, seleção interna de provas e títulos
E um dos títulos vai ser a valoração pelo usuário do serviço público. Nós já fazemos no Ceará isso. Você vai no posto de saúde e é atendido. O médico trata você com delicadeza, com profissionalismo, com cortesia, passa o remédio correto, passa os exames corretos, você sai e avalia anonimamente, e aquela avaliação, no fim, se for boa, o posto de saúde inteiro recebe um valor extra. Nós fazemos isso nas escolas. A escola garantiu que os alunos tenham vamos dizer, o nível de aprovação correto, que tenha a escolarização correta. Nós estamos com o melhor IDEB do Brasil em várias faixas escolares aqui, porque quando todo mundo atinge o score, avaliado pelos pais dos alunos, pelos alunos, a gente faz um prêmio. E isso vai ser introduzido no Brasil. Então, provas de títulos para a chefia, e todo usuário de serviço público vai poder dizer se foi bem ou mal tratado, confidencialmente, para que ele não seja perseguido, e essa avaliação do usuário vai entrar como um prêmio adicional para o bom núcleo do serviço público. Ciro, em relação à reforma da Previdência, o Bolsonaro decidiu fazer a reforma com a justificativa de que o país iria crescer, de que iria gerar empregos. Isso acabou não acontecendo. A gente está com uma taxa de desemprego astronômica, muita gente passando fome, inclusive no país. Numa eventual vitória, você pretende rever a reforma da Previdência? Sim, pretendo. Eu posso explicar para o seu ouvinte um pouco mais longamente? Por favor. Então, veja, Previdência Social tem 2 modelos. E o problema do Brasil é que nós estamos sozinhos com a Argentina e com a Venezuela praticando um modelo que não é mais possível. Qual é o modelo que o Brasil, a Argentina e a Venezuela, os 3 quebradinhos que são arroz de terceira, estão praticando? É o chamado regime de repartição. O que é o regime de repartição? É o trabalhador hoje contribui com um pedacinho do seu salário para que o aposentado de hoje tenha aposentadoria. Então, teoricamente, esse regime só funciona se tiver 2 pernas segurando ele. Primeiro, muita gente trabalhando com carteira assinada e pouco aposentado, né? Porque se eu contribuo com um pedacinho e o aposentado recebe muito, recebe inteiro o salário, é preciso que eu tenha muita gente ocupada com carteira assinada, pagando um pouquinho, para que o salário cheio do aposentado seja pago. Isto, quando nós criamos esse modelo, acontecia. Nós tínhamos 8 brasileiros trabalhando com carteira assinada para pagar um aposentado que tinha uma expectativa de vida de 60 anos. O que está acontecendo hoje? Eu já falei hoje porque isso é a minha maior preocupação. A mais violenta precarização do mundo do trabalho da história do Brasil. Então, hoje você tem, para aquele mesmo número, menos de 1,5 trabalhador. Estatística permite a gente dividir um trabalhador por 2, né? Uhum. Mas menos de 2 trabalhadores pagando um pouquinho para financiar o aposento de um brasileiro que está com expectativa de vida de 73 anos. Então, qual esse regime quebrou. Nós temos que mudar o regime. E aí, quando for mudar o regime, a gente tem que entender o Brasil, que é a mais desigual das comunidades nacionais que eu conheço do mundo. E olha que eu tenho tratado de estudar essas coisas por aí afora. A pior desigualdade do mundo é no Brasil. 1% dos brasileiros acumulam 50% do PIB nacional. 5 pessoas, os dedos de uma mão, acumulam a renda e a fortuna de 100 milhões de brasileiros da classe média e pobres. 5 pessoas acumulam o que 100 milhões de pessoas têm. É um negócio sem precedente. Então, o que é que nós temos que fazer? Entender essa divisão. Então, eu proponho um regime em que haja 3 regimes previdenciários complementares. Um para todo mundo. Garantia de um salário mínimo de aposentadoria, qualquer que seja a condição sua de ter tido ou não ter tido tempo de serviço, carteira assinada, que é um programa de renda mínima. Uhum. Esse é um regime de repartição, responsabilidade do setor público, e a forma de financiar isso eu também proponho num livro que está circulando aí, que é um livro que depois, se eu puder, eu mostro para você a capa e para os seus ouvintes. O segundo é um regime de repartição, especialmente em direção ao setor público, em que nós vamos estabelecer um teto, e aí dá para discutir, 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, dá para discutir. Vamos começar a 5 mil reais. Aposentou-se, vai ganhar 5 mil reais apenas, não interessa qual era o salário que tinha antes. Para os que forem entrar, para quem está dentro, a gente tem uma transição. Mas para quem for entrar daqui para frente, não interessa se é civil, se é militar, se é polícia, se é advogado, se é juiz, se é desembargador, se é deputado, vai ganhar 5 mil, 6 mil, 7 mil, vamos negociar. E quem quiser, esse é o segundo regime, e quem quiser completar a aposentadoria para 10 mil, para 12 mil, para 20 mil, para 30 mil, para 50 mil, não tem problema. Vai fazer aquilo que nós chamamos de regime de
capitalização. Ou seja, eu pago a minha obrigação para ter 5, 7 mil e pago um extra voluntário, se eu quiser, para que quando eu me aposentar eu tenha um extra da aposentadoria acima do teto previdenciário de todo mundo. Esse regime é o que tem condição de resolver o problema brasileiro.